Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Eu gostaria de deixar, nesta manhã linda e gloriosa, uma mensagem de fé, uma mensagem positiva, uma palavra de incentivo e de motivação para os amados irmãos. Por quê? Nós estamos agora terminando esse ano de 2023, né? Nós já estamos na passagem do Natal e já chegando para romper um novo ano. Então eu gostaria de trazer uma mensagem para o teu coração, que se eu fosse colocar um título, né, formal, teria como nome: O Segredo da Conquista. O segredo da conquista. Por quê? Quem é que não quer conquistar? Só não conquista quem está enterrado, né, irmãos? Eu estou aqui, se eu pegar na direção aqui, ó, tem o cemitério do corte 8. Só que a gente está enterrado lá que não conquista mais. Então quem está vivo, quem tem a graça de Deus de viver, né, de estar vivo, nós temos que viver. E viver com Deus, viver com a força que vem do alto. Então eu gostaria de compartilhar essa palavra com os amados irmãos, porque o segredo da conquista está aqui no livro de Josué, capítulo 1. Diz assim, versículo 8: Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Eu gostaria de contextualizar essa passagem para os irmãos. Aqui, meus amados, Josué era um jovem líder, na qual ele tinha um grande desafio, que era o de substituir o homem de Deus, o profeta de Deus, Moisés. E era, cá entre nós, irmãos, um desafio em tanto. E Josué ele tinha a missão, a incumbência de introduzir o povo de Israel na terra prometida. E ali ele teria que enfrentar vários obstáculos, ou vários inimigos, fortes e poderosos, como os moradores da terra da época, que eram os gigantes, os enaquins, enfim, uma série de povos que eram fortes e poderosos. E quando nós pensamos, meus amados irmãos, nos desafios que nós temos para o ano de 2023, né, são diversos. Sabe você aí quer terminar o seu curso? Quem sabe você quer ser mais útil à obra de Deus? Quem sabe você quer fazer a reforma da sua casa ou comprar o seu terreno? Quem sabe até mesmo, enfim. Irmãos, nós precisamos entender que nós, enquanto seres humanos, nós temos alvos espirituais, que é o mais importante, mas também nós temos objetivos e propósitos que são materiais também. A palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. A palavra de Deus também diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, qual é o segredo para nós conquistarmos aquilo que é lícito aos olhos do nosso Deus? Aquilo que não é para gastar no nosso próprio deleite, mas aquilo que é, de fato, que vai servir até mesmo para nós glorificarmos o nome do Senhor. Quem sabe esse curso que você vai fazer em 2023 vai ser para glorificar o nome de Jesus, até para ser útil à obra de Deus. Mas qual é o segredo? Então vamos lá. Josué tinha essa grande missão. E aqui, meus amados irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele diz para Josué: olha, preste atenção, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho,
e então prudentemente te conduzirás. Então esse segredo aqui, nós vemos dois aspectos desse segredo. Primeiro, irmãos, nós temos que verdadeiramente examinar as Escrituras. Deus está dizendo aqui para Josué, para você ser bem-sucedido, você precisa não apartar da tua boca o livro dessa lei, você tem que meditar nele de dia e de noite. Irmãos, a palavra de Deus, ele é alimento, ele é pão para a nossa alma. Foi por isso que lá no Salmo 1, o salmista diz: feliz é o homem que não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. Ah, você quer prosperar, você quer vencer, então nós precisamos. Jesus mandou examinar as Escrituras. Deus está dizendo aqui para Josué: não aparte da tua boca o livro dessa lei. Irmãos, a gente perde tempo com tanta coisa que não leva a nada. Você quer ver uma coisa? O nosso tempo é preciosíssimo demais. E nós temos que separar tempo para meditar, para refletir, porque aqui está, irmãos, o segredo, porque quando nós examinamos as Escrituras e quando nós colocamos em prática aquilo que a palavra de Deus nos orienta, irmãos, pode ter a certeza que nós vamos conquistar para a glória de Deus, porque o Senhor está dizendo para Josué: olha, Josué, porque então, se você observar o que está escrito na Santa Lei, então fará prosperar o teu caminho. Você quer prosperar? Então, se alimente da palavra de Deus. E hoje nós não temos desculpas, irmãos, porque hoje nós temos a Bíblia Sagrada em livro impresso, nós temos aplicativos, nós temos tantas formas de nós observarmos e meditarmos na palavra de Deus. Agora mesmo, por exemplo, eu confesso aos irmãos que eu fiquei triste, que tinha um irmão lá no YouTube, que eu estava sempre, quando estava fazendo um servicinho, ouvindo esse irmão no YouTube, ele narrando as Escrituras, mas de repente tiraram. De repente foi por causa de direitos autorais, né? E eu fiquei triste: Senhor, mas eu quero tanto a tua palavra. E ali eu descobri que tinha um aplicativo bom, baixei o aplicativo e agora, irmãos, é coisa gostosa. Nós vamos alimentando, nós vamos meditando na palavra de Deus e a palavra de Deus vai nos fortalecendo, vai trazendo fé ao nosso coração. O Espírito Santo vai nos orientando, é o mapa da mina, é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, você quer conquistar? Então medita, examina. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes nós já lemos a Bíblia toda? Mas não é para fazer igual aqueles médicos, né? Que quando a gente chega lá no consultório, mal olha e sai prescrevendo. Não, tem que examinar. Ninguém gosta de ser atendido pelo médico que não examina direito, não é verdade? Então nós temos que examinar, pega dicionários, comentários bíblicos, enfim, vamos realmente fazer aquilo que o Senhor ordenou a Josué, porque diz o texto que então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Para conquistar é necessário prudência. E a palavra de Deus nos ensina assim. E o outro aspecto aqui do segredo para conquistar em 2023, irmãos, olha o que diz o texto. Não te mandei eu? Deus falando para Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Eu vou contar aqui uma ilustração que vai servir como verdade para poder ilustrar isso que eu vou dizer aqui. Nós precisávamos fazer um servicinho lá na nossa comunidade e eu chamei um determinado conhecido para fazer o serviço de capina. E o camarada enrolou, reclamou e tal, enfim, fez as coisas pela metade. O que aconteceu? Passado um tempo depois, eu contratei uma outra pessoa para fazer o servicinho.
e essa outra pessoa pegou com toda a força, aquela coisa toda. E na hora que a gente estava trabalhando ali, fazendo a capina, aquela coisa toda, daqui a pouco esse primeiro chegou, dizendo, ô pastor, eu estou com problema de labirintite, eu tive que ir ao médico. Aí eu falei, rapaz, mas por que você teve que ir ao médico? Não, porque aconteceu isso. E na mesma hora, veio aquela palavra no coração. Você está vendo o que dá preguiça? Irmãos, é o que a palavra está dizendo. Irmãos, preguiça não leva a lugar nenhum. Nós temos que nos animar, porque o ânimo pertence a nós. Olha o que Deus está dizendo, esforça-te, o esforço é nosso. Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasmes, não te espante, tenha ânimo, sacode a poeira. Eu, na época que eu era vendedor, que eu trabalhei muitos anos no comércio, eu me lembro de uma ilustração que contaram na época que nós trabalhávamos com vendas. E essa ilustração dizia o seguinte, que certo fazendeiro, ele tinha lá um animal que era o seu cavalo de tantas jornadas, e certa feita, aquele fazendeiro retornando, né, de uma viagem, aquele animal, aquele cavalo caiu no buraco. E o lugar era distante, e já era à noite. O que aconteceu? O cavalo caiu no buraco, e ele percebeu que ia perder o cavalo, e ele pensou assim, poxa, o bichinho vai ficar aí, e eu não quero, eu vou amenizar, ou seja, eu vou diminuir o sofrimento desse cavalo. E ali, sabe o que ele fez? Ele começou, arrumou lá um pedaço de madeira, e começou a puxar a terra e jogar em cima do cavalo. E aí ele muito triste, né, pesaroso, porque estava perdendo aquele cavalo, e ele não queria nem olhar para o buraco, e foi jogando terra, foi puxando a terra, foi jogando, buraco grande, jogando, mas de repente, irmãos, o que aconteceu? Ele começou a ouvir uns barulhos, daqui a pouco, ele, ué, que barulho é esse? Quando ele foi olhar, disse que ele jogava a terra caía lá no lombo do cavalo, e quando caía no chão o cavalo pisava. Ele, caramba! E aí começou a jogar mais terra, o cavalo pisava, enfim, irmãos. O cavalo sacudiu aquele barro, sacudiu a terra. Ele não deixou se enterrar, ou seja, o cavalo se animou e saiu do buraco. Irmãos, você quer conquistar? Anima-te, tenha bom ânimo, se encoraje, porque o Senhor teu Deus é contigo, e pela força do Espírito Santo você vai vencer, você vai chegar lá. E outra coisa, hein? Se você for conhecido da Redondeza, pode nos convidar para a sua bênção, porque em 2023 o segredo da bênção está aí. Meditar na palavra de Deus e se esforçar através da força do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Eu desejo a todos aí um feliz 2023 e que o nosso Deus, que a força do Espírito Santo seja contigo para conquistar, sobretudo, as coisas de Deus. Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço.